Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Grata por nos deixar fazer parte de seu dia com mais uma edição do programa Você Faz Osasco Brilhar. Sou Simone Soares e te convido a conhecer um pouco mais sobre pessoas especiais que fazem Osasco brilhar e crescer a cada dia. Hoje vamos receber um convidado muito especial. Possui um vasto conhecimento sobre fatos históricos e, mais especificamente, sobre os acontecimentos de nossa cidade. Ele irá nos ajudar a contar uma parte da rica história de uma personalidade que nasceu há um tempo atrás e que trouxe diversas inovações, tanto para Osasco como para o país, nas áreas de comunicação e do desenvolvimento. Aliás, hoje o nosso podcast está homenageando os 160 anos do nascimento do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Então, eu quero apresentar para vocês, tenho muito orgulho, agradeço a presença do bacharel em Direito e professor de História, senhor Luiz Vitorino. Bem-vindo e uma saudação para todos. Obrigado. É uma honra estar aqui no seu programa e fazer parte de construir essa história. Esse é o nosso objetivo sempre aqui na cidade. Muito obrigada, tá? E eu quero também aproveitar e registrar a presença da sua esposa, o nome dela, Fernanda. Fernanda. Fernanda, bem-vinda, tá? Eu acho lindo quando vem a família toda aqui participar, vem filho, vem neto. Então, aqui, gente, o nosso programa é um programa de família, para a família. Então, você pode passar esse programa para quem você quiser, sem medo. Você não vai levar nenhum susto aqui, não vai ter nada fora do normal. O que que você vai ter aqui? História, cultura, história de vida, história de superação. Então, o nosso podcast tem esse objetivo. E, principalmente, enaltecer a história das pessoas brilhantes, como o Vitorino, que está aqui hoje, que fazem um trabalho lindo, homenageando as pessoas de Osasco. Bom, então, aproveitando, né, eu peço desculpa que minha voz hoje está uma benção, mas eu vou falar pouco, tá, gente? Eu vou deixar mais para ele falar hoje. Eu quero pedir para que você se inscreva no canal, procure no YouTube, Você Faz Osasco Brilhar. Também tem lá no Instagram, pode se inscrever. Clique lá no sininho, ative as notificações. Toda vez que você clica, dá um joinha e põe um comentário, o YouTube entende que o programa é bom e ele começa a mandar para outras pessoas que ainda não estão inscritas, ok? E aí você vai conhecer um pouco da cidade de Osasco, um pouco da história e da cultura. Bom, a gente sempre começa com um versículo, tá? Então, eu quero mostrar aqui para você. Eu sempre oro e peço ao Senhor um versículo que tem a ver com aquilo que você representa. Então, a gente estuda o histórico, né, do nosso convidado, e esse é o versículo que, né, com todo o trabalho que você realiza, com todo o histórico que eu vou ler daqui a pouquinho, tá? Então, o versículo para você está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, aqui está covardia, né? Mas de poder, de amor e de moderação. Então, quando eu lembro espírito de covardia, eu penso assim, né? No trabalho que você realiza com relação a tudo que a gente vai falar daqui a pouquinho, tudo aquilo que ele já estudou, né, com relação à parte que a gente trabalha, né, o estudo que você tem da parte militar, de toda a história do Brasil que você conhece, que você faz esse levantamento tão brilhantemente. Então, essa palavra que veio assim, né, de espírito de poder, de coragem, amor e moderação. Então, esse versículo é para você, tá bom? Tá bom. E tem tudo a ver com o nosso homenageado, né? O Rondon, que Também, né? realmente é um homem de muita coragem, mas sempre foi muito moderado nas suas ações. Por isso que ele foi conhecido como Marechal da Paz. Olha que maravilha. E tem muitas particularidades que muitas pessoas podem falar, ah, mas vai falar de uma pessoa que foi militar, que foi isso. Gente, ele foi indigenista, ele tinha, né, origem Sim. indígena, inclusive, né? Tinha origem indígena, foi um grande sertanista, ele cuidou de fazer a nomenclatura de vários animais, botânica, zoologia, enfim, Maravilha. a etnologia das tribos, enfim, a cultura toda ele cuidou, ele anotou, ele filmou, enfim, ele fez um grande trabalho que foi reconhecido mundialmente. E às vezes
pouco conhecido na nossa atualidade, na nossa geração que está vivendo hoje. Por isso que trazer a ideia, essa história, contar novamente para aqueles que não conhecem, é sempre muito bom. Muito bem, para que a nova geração conheça a gente. Então, assim, a pessoa, a cidade, um lugar que não tem uma história, ela perde sua identidade. Então, Osasco não pode deixar a sua história morrer. É por isso que nasceu esse programa, para registrar a vida de pessoas, memória de pessoas que contribuíram tanto para cá. E daqui a pouco você vai saber qual a ligação do Marechal Rondon com a cidade de Osasco. Ele vai contar daqui a pouquinho. Bom, então eu vou falar aqui um breve currículo. Brasileiro, de Osasco, casada com a Fernanda, que está aqui. Filhos Guilherme e Caio, e a enteada Natália. Tá? Isso. Então, um beijo para todos vocês. Daqui a pouco vamos ver a fotinho. A formação. É, pela Unifiel, tem licenciatura em História, bacharelado em Direito, tem especialização em Direito Público pela Escola Superior de Advocacia e pela Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, tem especialização em Política, Assessoria Parlamentar. E pela USP, curso de extensão em História da Cartografia no Brasil. E o Histórico Social. Então, foi onde nós tivemos a honra, né, o Bognar, né, nosso querido abraço, que nos convidou para fazer parte, e ele também faz parte da Frente Parlamentar Nossa História, onde cidadãos se propõem a trabalhar pela história e memória da cidade de Osasco. E também é membro fundador e primeiro presidente da Associação Cultural dos Veteranos e Amigos do Regimento Raposo Tavares. Então, ele tem mais do que ótimos requisitos para poder contar essa história e nós vamos aprender junto com ele, tá? Então, agora, nós vamos começar agora sim que eu vou passar então a palavra para você. Vamos começar aqui com as fotos, né, que é importante falar então um pouco sobre as suas memórias, uma parte pessoal primeiro e depois a gente já entra no PowerPoint. Aqui essa foto. Essa foto aí foi num dos campos de sobrevivência que nós ensinávamos os soldados, né, a como conviver e viver em uma situação de extremo, né, falta de alimento, sem Certo. condições mínimas, entendeu? Então tinha que fazer preparo com animais, procurar fazer fogo, achar água, coisas desse tipo. E aí, no caso, você era o instrutor dessa equipe. Eu era um dos instrutores. Aí, no caso, a gente está preparando uma cascavel. Olha, meu Deus. Mas Gente, mas é muito bom, porque eu falei, né? Espírito é coragem, né? Não é espírito de covardia, é coragem. aí é Aqui, a equipe de orientação. Aí nós ganhamos um troféu. É uma equipe que não foi formada, então a gente fazia por tempo. Então você tem que correr, ver a direção, chega lá, marca o azimuth. Então certo, é uma competição para certo. saber não se perder na mata. E esse trabalho que você realizou aqui, foi na cidade de Osasco e em algum outro, Não, esse foi em Quitaúna mesmo, em Quitaúna dentro do mesmo. quartel mesmo, que tinha uma grande região de mata ali, né, que ligava Certo, até onde está o Rodané hoje. certo. Então é bem grande, até do outro lado do Rio Tietê. Olha aí que bacana. Então, aproveito e mandar um abraço aqui para todo o pessoal, né, e da equipe lá do quartel, os oficiais, todo Sim. o pessoal que serve, né, também faz parte da Frente Parlamentar Nossa História. Então, tem um trabalho muito lindo, viu, gente? Pessoas voluntárias que têm um trabalho especial na cidade, mas que se reúnem a cada 15 dias ou um mês para poder ter ideias de fazer esse trabalho de resgatar a história e a cultura. Então, a gente é muita responsabilidade que a gente está fazendo aqui. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa frente parlamentar. No caso, hoje, o comandante, o Coronel Kubawara. Ai, um abraço, comandante, então, tá? Vamos lá, próximo agora vamos para família. Ah, minha mãe, minha esposa e minha sogra. Ai, o nome da mamãe. A Ângela, minha sogra Cléo. Aí, tá vendo? Ó, A vocês estão, Fernanda no meio, minha esposa, né? viu? Posso esquecer. Todos estão, então, todas estão aqui muito bem representadas. A minha nora à esquerda, né? A Babi, meu filho Guilherme, minha mãe, Ângela, né? Eu e meu filho Guilherme. Aí ele já tá mais grandinho, já tá servindo o exército já. Olha aí que maravilha. Aqui, Ai, acharam essa foto aí do carnaval.
Ai, que Aí foi bacana. no Ilha Comprida, Iguape. Iguape. Tem um carnaval maravilhoso lá e nós fomos nesse dia aí, todo mundo. E tem Aí a... a Natália, Que minha enteada, linda, que e o linda, Caio ali, meu que filho. graça. Aí meus filhos, o Guilherme e o Caio. E que maravilha, hein? Família linda, viu, Fernanda? Parabéns, tá? Que Deus abençoe. É muito importante, gente. A gente está sempre aqui falando de família e é importante porque um dos objetivos também é resgatar as memórias afetivas do nosso convidado, para dizer assim, gente, nós somos pessoas comuns, como todo mundo, que está assistindo o programa, que se identifica e dizer, olha que legal, tem filho, tem esposo, tem família. Então, assim, todo mundo, gente, aqui que passou por aqui tem luta, tem batalha, mas, como diz, né? Nós somos brasileiros, não desistimos nunca. E a gente está aqui, gente, trabalhando por um propósito, por um ideal, por aquilo que nós acreditamos, e cada um se especializa numa área. Então, por isso que o programa ele é tão eclético, porque ele vai para diversas áreas. E hoje, essa homenagem justíssima de uma pessoa ilustre aqui. Então, parabéns mais uma vez, viu? Obrigado. Tá? Família linda. Aqui, E é um dos desfiles dos veteranos, né? Aqui nas Avenida dos Autonomistas, em Osasco. Eu estou à frente aí. Um bom grupo, boas pessoas, sabe? Coração grande, muitas campanhas donativos nós fizemos. Pessoas olha, incríveis. A Cevarte. que bacana. Muito bom. Mas aí são pessoas todas que estão na reserva ou pessoas São da reserva. todos na reserva. Todos da reserva. Já Tá, serviram em diversas unidades ali de Quitaúna, principalmente. certo. E aí vocês se encontram, fazem um trabalho. Sim. Fala um pouquinho dessa Então, associação. a Cevarte, a Associação Cultural dos Veteranos e Amigos do Regimento Raposo Tavares, nós criamos em 2010, lá Certo. no quartel, na época era o Coronel Darkenwald, e ela veio cada vez aumentando e trazendo a esposa para participar, a família. Ai, que Essa foi um maravilha. diferencial das outras associações. Então, nós fomos pioneiros nisso, né? Porque sem a esposa do lado, a Sim, família, fica muito difícil. A gente já. trabalha, já fica tão muito tempo distante. Certo. Então, as mulheres são importantíssimas. E nós se reunimos a cada um mês, tem um encontro. E anualmente fazemos também um grande evento, encontra todo mundo, e fazemos alguns eventos, por exemplo, o Dia da Bandeira, participamos, o dia de 7 de setembro, como estava mostrando na foto, eventos patrióticos, cívicos, estamos sempre juntos. Aí, 9 de julho, participamos junto lá na Assembleia, Olha desfile aí. também no Parque do Ibirapuera, e eventos dentro do quartel. Quem pode ir, às vezes vai, dependendo da agenda do trabalho de cada um. Mas Certo. somos mais de 180 pessoas que têm carteirinha, que atuam diretamente. Olha que E eu maravilha. aproveitando, um abraço para o presidente atual, que é o Calibas, que faz um trabalho grandioso aí na associação. O ano passado, no final do ano passado, nós trouxemos um palestrante também para falar sobre os 80 anos da Força Expedicionária Brasileira. Trouxemos muitas crianças para ver aquilo, né, tudo, né? Então, foi um fato que marcou muito. Olha que maravilha. Eu desconheci, na verdade, conheci o trabalho através de você falando na frente parlamentar. Então, aqui para deixar registrado de novo. Então, em Osasco, nós temos várias, mas hoje especificamente, a Associação Cultural dos Veteranos e Amigos do Regimento Raposo Tavares. Isso mesmo. Parabéns por esse trabalho, viu? Obrigado. Muito lindo. Tá vendo, gente? A sociedade civil, ela se organiza. Então, aqui é o espaço para você que tem uma entidade, você que quer vir falar do seu trabalho, pode me contatar, manda recadinho lá no Insta, eu respondo. Tem lá um WhatsApp também, depois eu posso deixar lá no link. Você pode vir estar contando essa história, né? A gente precisa registrar esse trabalho tão bonito, feito por pessoas daqui que amam a cidade, Sim. como a gente ama, tá? Parabéns, então, por essa associação. Aí agora, queria que você falasse um pouquinho também dessa foto, que você falou que você sempre tirou foto com ele, né? Com o teu menino. O grande Bognar. É, nosso amigo querido. Foi uma coincidência que toda vez que eu encontro o Bognar, às vezes eu tiro a fotografia. Por exemplo, aí eu tô lembrando, uma vez foi no shopping, ali à esquerda, né? Aqui foi no Teatro Glória Giglio, acho que tinha algum evento, a orquestra ou a banda do Exército foi tocar e nós fomos assistir. E em cima agora foi recentemente nos 95 anos do CPUR, que o CPUR iniciou aqui em Osasco, hein? Aquela Olha Quitaúna, uma aí. vila de São Paulo, né? E nós fomos lá e fizemos uma foto, aí depois fui olhar, tipo, tem 3 fotos com o Bognar, do meu Olha aí. filho e eu, aí fui fazer essa montagem. Muito bacana.
Parabéns, abraço, Bognari, e toda a frente parlamentar. Aqui tem mais uma foto. Eu Aqui, no meu trabalho, né? certo, Eu trabalho com RH. certo. E agora, a última. Essa foto é lá no quartel, né? Em Quitaúna, no quarto BMEC, no salão principal, salão nobre, né? Alguns membros da associação dos veteranos, num dia que nós nos encontramos lá. Ah, que bacana. Eu estava tentando identificar que grupo seria esse. Então, é o pessoal da Associação Da Cultural. Cevart, isso. Ai, que maravilha. Bom, então agora, gente, você está preparado para ter uma aula de história, de geografia, de fatos históricos, muito bacana. Então agora a gente vai mergulhar um pouquinho aqui na história do nosso país, né? Na história da própria cidade de Osasco, que tem momentos muito bacanas. Então, deixa eu fazer ele aparecer inteiro aqui. Bom, vamos ver. Queria que você falasse aqui. Ele não está abrindo inteiro, mas não tem problema, Não. tá? Queria que Bem, você é a foto do comentasse. nosso Marechal Rondon, né? Trouxe para ilustrar, para abrir a nossa fala, entendeu? Bem, Aqui. para contextualizar, eu acho que as pessoas precisam entender, né, do que se trata a coisa. Nós estamos vendo um mapa aí do Tratado de Tordesilhas de 1494. Isso Certo, aí foi feito entre Portugal e Espanha, né, com o apoio do Vaticano na época, que dava as cartas também, né? Então foi feito esse tratado, né, que se chama de Tordesilhas, dividindo qual era a área da América ali, né, que nem existia ainda pelos paralelos, entendeu? E aí ficou desse tamanho. A parte amarela ficou a posse portuguesa e a tá. verde a espanhola. Tá? Então pode ver que aqui em Santa Catarina ela vai em Laguna, começava em Laguna. Então olha o tanto que era para ser a parte portuguesa, bem pequena, perto do que é hoje. Só que ninguém nem tinha noção exatamente do tamanho do tesouro que era tudo isso. Entendeu? Certo. E aí, então, graças Esse a várias pessoas, é esse traçado aí começou a mudar, não é o isso? Tratado de Tordesilhas. É, Então, ele foi começar quando foi o próximo. O que aconteceu? Nós tivemos a União Ibérica. O rei de Portugal saiu, atravessou o Estreito de Gibraltar, foi para alguma guerra lá, né? Foi para guerra. E certo, não voltou. Como ele não voltou, o parente mais próximo era do rei de Portugal, da Espanha. Então certo, se unificou os reis. Então tudo que era Portugal passou a ser Espanha. Então ficou uma coisa só. Então o Tratado de Madrid caiu por terra naquele momento, ficou tudo sendo Espanha. certo. Inclusive é aí que os planos, os mapas, as coisas, tudo de Portugal caiu na mão da Holanda, por parentescos também. E aí o que aconteceu? Depois nós tivemos em 1648 aquela entrada, né, dos holandeses, né, no nosso Certo, litoral, em Recife, no nosso certo. Nordeste. Pelo Mas é Nordeste. uma outra história. Ali em 1648 foi o final, a batalha final, né? Mas né, nessa época aconteceu isso. Tá, então vamos agora para a próxima. Então, quando depois retornou os domínios, né? Voltou, né? Para Portugal teve novamente rei, novamente teve brigas, tudo, mas teve a independência quis novamente seu território. Ok. O que que mostra aí? As bandeiras do Raposo Tavares. Raposo Tavares tinha sítio aqui na nossa região, que é quando era Certo, São Paulo ainda aqui em Quitaúna. Daqui eles são com as bandeiras, que a gente pode ver aqui, ó. Essa que vai vermelha primeiro, tem uma que ele vai até de navio na luta contra os holandeses. Mas perdeu, não foi muito bem essa boa, não. Ele teve uma fuga de lá. Ele veio que comer até os couros, coisa de cavalo, tudo, porque não tinha mais o que comer, fugindo de volta para cá. Mas enfim, aí ele teve essa azul, que foi para ir para o sul do país, e lá onde teve muito conflito com os índios, né? Eles queriam escravizar os índios. ah, tá, Nessa época, quando tinha o escravagismo, o índio, quando estava nessa região do sul, ele estava nas missões. Então, nas certo, missões, os índios já estavam todos educados, já certo, sabiam escrever, já sabiam plantar. Eles tinham uma sociedade bem organizada pelos jesuítas. certo. Então, ali ficou um alvo fácil. Vamos pegar esses que estão mais fáceis de pegar. Então, os bandeirantes Ah, tiveram isso daí. Uns outros índios que eles atacaram muito também foi em Assunção, que eram os índios mais tranquilos.
Tá, Já os lá que tinham no sul, lá os minuanos, essas coisas, eram índios mais bravos. tá. Enfim. E depois as bandeiras, quando pode ver em vermelho, onde ele chegou a fazer estradas, as estradas não, picadas, né? Por todo o Brasil. Então ele foi desbravando e foi demarcando ah, o nosso território, entendeu? Então isso daí chama-se pelo direito, seria o ius possedetis. Então que você vai e você, pelo uso da coisa, você acaba ficando dono, porque ninguém reclamou. Então, vamos Entendi. dizer assim que depois que acabou o período, né, da União Ibérica, Certo. Portugal, com os bandeirantes, começou a fazer esse trabalho aí. Então o bandeirante Raposo Tavares da nossa região, muito importante para isso aí. Vamos ver o próximo? Vamos lá. Então, o Tratado de Madrid. Aí já é o Alexandre de Gusmão, santista, né, aqui de São Paulo, que foi trabalhar lá no Reino, em Portugal, e Certo. ele redigiu esse Tratado de Madrid de uma forma bem diferente do que foi convencional. Por exemplo, Estados Unidos, você vê que os estados são cortados como se fosse geometricamente, não Certo. respeitando montanhas, não respeitando rios, nada. Certo. Passa por dentro de tudo. Aqui não, ele foi contornando todos os nossos rios, as nossas montanhas e foi escrevendo. O Tratado de Madrid é bem documentado. Se você ler o Tratado de Madrid, você vai ver que está tudo certinho, onde começa e onde acaba o nosso país certinho. Menos o Acre, que foi aí com o Barão de Rio Branco em 1903. Mas aí praticamente é o mapa que nós conhecemos aí. E aí esse Tratado de Madrid também teve problemas, aquela coisa toda, perdeu a validade, voltou, mas o Brasil é o que é isso aí. Tá, mas o Tratado de Tordesilhas ainda Não, aí já não tinha mais tratado de Tordesilhas. já não tinha mais. Ele vai começou a ter tratados que já Certo. derrubaram ele. E aí ele entrou com o Ah, Tratado de Madrid para instituto que eu falei do direito, que é o Ius Possidetis. Ele escreveu isso daí, baseado, e esse tratado foi assinado pelo rei da Espanha e pelo rei de Portugal, reconhecendo que é essa daí. O interesse do rei da Espanha era a Bacia do Prata, ali perto do Uruguai, Argentina, ali Argentina, ele certo. achou que aquela parte era mais importante. E tinha, era muito importante. A parte de Colônia de Sacramento ali, inverteu. Teve um problema ali, que é a Colônia de Sacramento, que era de Portugal, e Portugal cedeu para a Espanha, ficou no terreno da Espanha, teve muita guerra. No final, as missões, onde estão as missões, as 7 missões, que estava na área da Espanha, passou a ser de Portugal. Então teve a guerra guaranítica, teve grandes problemas ali. Mas eu estou acabando fugindo do Rondon. Vamos continuar. Mas é só para a gente contextualizar a coisa do nosso território, que não foi fácil andar nesse lugar. Animais, lugares violentos, que sem ninguém, A a floresta, né? floresta, sabe, Sim. mosquito, que é o animal mais perigoso que nós temos na floresta. Pois é, exatamente. Então, gente, você que fugiu da aula de história, você que fugiu da aula de geografia, tem muita gente que não gosta muito, mas, gente, é tão bacana quando você tem um professor assim contando, e ele tem tudo na cabeça, não é leitura, gente, parece que ele viveu nesse momento. Então, é muito importante a gente conhecer a história do nosso país, até porque, gente, uma palavra aqui que está muito em desuso no país é patriotismo, né? Desculpa, pode ser que tenha gente que não concorde comigo, mas a gente precisa valorizar Com o certeza. nosso país, tá? Valorizar os nossos símbolos, valorizar a nossa origem, a nossa história. O nosso povo é feito de vários povos, então a gente precisa conhecer quais são esses povos, quão difícil foi chegar ao país com a nossa geografia que tem hoje, a história que tem hoje, os heróis que temos hoje, independente que não estamos falando de política, de A ou B, estamos falando da história do nosso país. Então, é muito importante para nós, quanto mais você reconhecer, conhecer, mais você se apropria e mais você tem orgulho. Eu tenho orgulho do meu país, sim, orgulho da nossa cidade. A gente tá aqui, então, ó, dá uma pausa, mas vamos continuar. Vamos lá. E só para colocar em cima do que você está falando, as últimas palavras de Rondon, quando ele faleceu, ele foi realmente sobre a pátria. Olha aí que Salve minha bacana. pátria, salve a pátria. Alguns falam salve a República, mas algo dessa maneira que nós vamos chegar na República, eu vou explicar um pouco. Ah, que ótimo. Então, vamos lá. Bem, aí a Guerra do Paraguai foi justamente nesse momento aí que nasceria o nosso Rondon. Certo. O, a Guerra do Paraguai em 1865, o pai do Rondon, vou já começar a falar um pouquinho. Tá. O Paraguai, ele necessitava uma saída para o mar. Você pode ver que ele é um país encravado,
né? Quando você tem igual o terreno no direito civil, você tem um terreno encravado, você é obrigado a ceder uma saída, né? Tem uma saída para essa pessoa. Uma fazenda, você compra no meio do nada lá, alguém tem que ceder uma estrada para você passar. É Tá, mesmo o direito de servidão. Mesma coisa quando você compra uma casa e ela está numa rua que precisa passar o esgoto da outra pessoa. É a tá. sua servidão, você está lá. Então, o Paraguai, pouco lugar para ele sair. Ele tinha que descer pelo Rio Paraguai, Rio Paraná, chegar ali na Bacia do Prata, chegar no Oceano Atlântico. Esse era o caminho que tinha que fazer naquela época. Então, Solano Lopes, não gostando disso, já tinha alguns atritos, ele foi se armando e se preparando para um ataque. E ele atacou o Brasil lá no Mato Grosso. Hum, E foi nessa época lá que, conturbado de muitos combates, onde estava Caxias, onde estava Osório, onde estava Malé, nossos grandes heróis, nascia o Rondon. Quer passar o próximo? Aí, só para ilustrar aqui a Batalha do Avaí, uma das grandes batalhas que ocorreram na Guerra do Paraguai. Essa pintura foi feita por Pedro Américo, aquele que pintou também o quadro da Independência, que é maravilhoso. ai, que Aqui nós lindo. podemos ver a figura do General Osório aqui na frente, grande herói, patrão da cavalaria. Caxias, a gente pode ver com a mão estendida atrás de um outro militar de binóculo. E o fato curioso desse quadro que ficou foi o Pedro Américo desenhar ele mesmo. Olha ele aqui, ó, olhando para nós. Ele Ah, está olhando olha. para nós, olha. Que Ai, bacana, que né? Ó, lindo. Muito bom. essa Arte, Batalha do né? Avaí. Muito bom. Então, aí tá aí, Cândido Mariano da Silva Rondon, numa foto ele mais jovem, e na outra foto ali com o nosso ex-presidente Juscelino Kubitschek, ele já aos 90 e poucos anos. Então ele nasceu em 1865 e faleceu em 1958. O pai dele estava muito doente de varíola. E aí ele falou, não vou ver meu filho nascer. A esposa grávida, né? Já naqueles, logo mais nasceria. A Guerra do Paraguai tinha estourado, né? No final de 1864 já estava meio bagunçado a situação lá, já estava caminhando para isso. Ele chamou o irmão, o pai se chamava Cândido Mariano da Silva, e falou para o irmão dele assim, olha, eu não vou aguentar, eu vou falecer, não vou ver meu filho, eu gostaria que você levasse ele daqui de Mimoso, no Mato Grosso, que é uma cidade pequena, um distrito pequeno, porque eu não queria que ele só fizesse isso. Não que ele não seria ruim trabalhar com o gado, não, na fazenda, mas que ele pudesse ir para a capital, ele pudesse estudar. Eu gostaria Certo, muito disso se você fizesse por mim. O irmão dele guardou isso e ele faleceu. certo. E, passado 2 anos, a mãe do Rondon faleceu também. Ele nasceu, ele foi batizado de Cândido Mariano da Silva, não tem Rondon. Ninguém tem Rondon ali. Ah, certo. Entendeu? Então ele foi batizado como Cândido Mariano da Silva. Quer passar o próximo? Daqui a pouco eu chego ali. Mas... Então, algumas curiosidades aí. Ele foi crescendo naquele meio, né? Junto com o avô, porque Certo, faleceu o pai e ficou com o avô. certo. Quando ele estava com uns 7 anos, o tio veio buscar do avô. Falou assim: eu vou levar. O avô falou: eu preciso para cuidar da fazenda, ele vai me ajudar bastante, mas eu fiz uma promessa. Eu vou levar ele, eu preciso pôr ele para estudar. E esse irmão dele, que fazia parte também da guarda da Força Nacional, tinha uma Força Nacional, uma guarda, força, não é Força Pública, Guarda Nacional, se não me engano, sim, Guarda Nacional. Tinha patente de capitão também, mas fica na reserva, e se precisa, chama ele. Era uma pessoa que tinha bastante influência, né? E trouxe o Rondon, na época só Cândido, né? Trouxe o Cândido começou a estudar, um menino muito inteligente. Ele tinha descendência indígena? Tinha, mas até então não vivia como índio, vivia normalmente como no distrito perto de Cuiabá. E esse menino foi para o Rio de Janeiro quando completou a maioridade. Mas antes dele, o tio dele falou para ele: olha, você cresceu, está estudando, tal, tal, tal. Ele falou assim: não, eu vou pro exército. Ah, Ah, falou assim: tá. ah, mas eu não queria que você fosse pro exército. Como soldado, eu posso te ajudar. Eu falei com um fulano de tal, e com um médico lá, né, amigo, e ele falou para mim pegar a sua guarda, né, adotar você. E nisso, só para você entender, eu pulei uma partezinha. O tio dele tinha o nome de Rondon no final, que pegou da avó, porque tinha Deixa eu pegar o nome do tio dele, que eu não vou esquecer aqui. O, o tio dele era Manuel Rodrigues da Silva. E o Certo. tio dele
tinha um outro desse cara lá, com o mesmo nome, um homônimo, então era um cara que fazia algumas coisas erradas. Ele falou, não posso continuar com o meu nome assim, que vou ter problema, né, na justiça, na polícia. Aí pegou o nome Rondon da avó e Olha colocou no aí, nome dele. E o Rondon pegou e o Cândido, na Cândido. época até então, né, ouviu e falou assim, ó, tio, eu não posso aceitar isso. É, Eu agradeço muito o senhor, pegou a carta, tudo com ele, mas eu vou me alistar, eu vou pro exército e eu vou tocar minha vida. E ele foi. De lá, ele foi seguir carreira e foi para ali a Praia Vermelha. Ele foi fazer o curso de oficial certo. no Rio de Janeiro. E ele foi estudar, estudou infantaria, artilharia, cavalaria e se formou em engenharia. Saiu engenheiro militar. Aí na Praia Vermelha, né, saiu engenheiro militar. E também ele saiu, deixa eu ver aqui mais, formado em matemática e ciências naturais. Agora eu vou chegar em matemática já, eu te falo também que é importante do professor de matemática dele, que foi Benjamin Constant, Olha que praticamente o, maravilha. o, o pai da República, foi Benjamin Olha aí. Constant. E ele, junto com o Deodoro, fizeram acontecer a nossa República. E aí o nosso o Cândido Rondon participou ativamente disso. Olha aí. Ativamente. Então, aí o Rondon, quando chegou lá, quando ele virou oficial, ele Certo. pediu para colocar o Rondon no nome dele em homenagem ao tio. Olha, que Então, aí virou o Cândido Mariano da interessante. Silva Rondon, E é o nome mais famoso, né? Que é o mais sobrenome. famoso. Olha Aí, aí. quando ele sai, tá efervescência aquilo tudo, né? O que aconteceu? O pessoal foi para a Guerra do Paraguai e eles lutaram com negros, com brancos, todo mundo lutou junto. Tinha Certo. aquela irmandade que se cria no Exército, nas Forças Armadas, né? E eles, quando voltaram, uma das coisas que o Exército tinha que fazer, às vezes a princesa ou o imperador pedia, colocava em lei lá que tinha que capturar negros que eram Certo. escravizados, né? Hum, E ele falou: nós não queremos fazer mais isso. Não o Rondon falou, o exército falou: nós não queremos fazer, tira a gente disso porque certo. não dá certo isso aí. Uhum. E ele tinha esse pensamento também: poxa, isso está fora de moda, isso aí não Não deve existir, é um existe, ser né? humano, né? Não Exato. pode ter essa escravidão. E ele foi um dos apoiadores abolicionista, o Olha aí. Rondon, para que tudo isso acontecesse. E a República, por que se deu a República também, né? Além de ficar ultrapassado a monarquia, desde que aconteceu a Revolução Francesa, aquele banho de sangue todo que a gente sabe que aconteceu, que foi, não é só aquilo que mostra igualdade, fraternidade, né? Teve coisas lá, igual se você olhar a história lá, né, de Vandéia, você vai ver que foi muito difícil aquilo ali. Enfim, foi uma coisa triste. Bem, enfim, os regimes monárquicos, eles perderam a força. Certo. Perderam a força. E aqui a República começou, a fervilhar isso daí, e o Benjamin Constant, preparando junto com o Deodoro, já trouxe alguns mais, Floriano Peixoto. Floriano Peixoto era o responsável pela segurança da família real. Ele tinha que cuidar disso. Tanto que quando chegaram para ele perguntando, você, acho que foi o Visconde de Preto também, perguntou, você vai fazer isso? Você não vai proteger a gente? O que você está falando? Eu falei, meu, eu não posso, jamais, lutar contra o próprio brasileiro. Pois é. Eu não posso fazer isso. E Exato. vamos para a República. E a Olha República aí. foi feita. Aí a gente sabe a história da República, ele foi o grande participante. E aqueles Certo. que participaram tiveram uma promoção mais rápida. No caso, o Rondon já tinha sido promovido a segundo tenente, já passou 3 dias, ele saiu a lei lá. O Deodoro foi a generalíssimo, o Benjamin Constant a general, ele teve outros, mas aqui não dá para falar todos, né? E ele foi a primeiro tenente. Olha aí, que maravilha. O Benjamin Constant. Bem, ali ele era positivista, né? E o positivismo de Augusto Comte, né? Que é o francês, né? Naquela época estava muito em voga no mundo, né? Era uma nova forma de ver o mundo. Porque Certo. na Idade Média, Idade Moderna, até a Revolução Francesa, tudo que se olhava era assim, ó, você acreditava, parecia que você estava tudo, ó, se Deus fez, isso acontece. Então é muito na religiosidade. Quando Certo. vem a República tira isso, né? Então deixa, nós vivemos no estado laico. Certo. Então é uma questão de ciência. Então Certo. aquilo que ser comprovado, que você se observa que acontece, é Entendi. aquilo que tem que valer. Então o positivismo, amor como princípio e ordem como base, o progresso como meta. Praticamente o lema da nossa bandeira, né? Positivista, Certo. que o Benjamin Constant e o nosso Rondon, positivista até o fim. Olha Sempre. aí, que Você interessante. sabe que isso até pouco tempo atrás a gente via ainda, né? Os técnicos no governo,
São resquícios do positivismo, né? Olha que interessante. E aqui a comissão, então, As comissões Rondon. A tá. comissão Rondon, deixa eu só lembrar o nome do major aqui, muito nome a gente acaba esquecendo, né? Cadê aqui? Ele, primeiramente, foi o Major Gomes Carneiro. Ele foi como ajudante dele. Ele dava Certo. aula junto lá na escola, na escola ainda de matemática, o Rondon. Mas ele começou a pegar essa atribuição também de ajudar nas linhas. Por quê? O telégrafo era a única forma de você conseguir ligar as pessoas. Você não tinha. Tá, Antigamente, na meios de guerra, meio de comunicação. comunicação. Certo. Na guerra, antigamente, como você faz para ter esse sinal? Ou era fogo à noite, que você ligava um fogo aqui, o outro via o fogo acolá, e aí você tinha um comando. Ou você pegar uma bandeira, ligar alguma coisa. Então, praticamente, era muito ruim a comunicação. O telégrafo, né, revolucionou isso. É como se fosse o nosso e-mail hoje. Imagina você conseguir Uhum. falar a 7.000 quilômetros. Então ele começou essas comissões, foram várias comissões para ligar a capital, Rio de Janeiro, então, Certo. a Goiás, a Mato Grosso, onde hoje é o estado de Rondônia, que não era Rondônia, era Amazonas, né? Manaus, toda essa região tinha que ficar ligado, até com os outros países, até com a Bolívia e Paraguai. Ele fez essa ligação dentro desse trabalho dele aí. Então foi mais de 7.000 quilômetros, ele abriu estradas, ele construiu, ele e o grupo dele construíram, morreu muitas pessoas por animais, por acidentes. Teve um caso até que estava um aspirante, um tenente em cima de uma mula, e essa mula estava ferida. E ela começou a sentir mordidas de piranha no pé, na perna dela. E ela Tombou. derrubou o oficial. Tá. As piranhas mataram o oficial. Isso é só um exemplo de como era difícil viver nessa localidade. Ele pegou várias vezes malária. Eu não sei como ele chegou a tantos anos de vida para você ver que ele é um cara muito saudável. Que beleza. Acho que o amor pela vida também, né? É. Aí algumas fotos, né? Ele, sertanista, ele fez grandes contatos com os índios. E o major que eu falei aí primeiro, ele pegou muito, o Major Carneiro, ele pegou muito o exemplo dele, que era essa frase inicial, que era assim, ó, morrer se preciso, matar nunca. Mas Certo. isso aí quer dizer aos índios, pô, você não vai entrar na terra dele e Exato. fazer como os bandeirantes fizeram. Porque o bandeirante, a gente não pode julgar as pessoas, porque a gente não pode olhar a história com anacronismo. Com o Certo. olhar de hoje, os homens que Certo. viveram há 300 anos, né? Era a forma de se viver. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque senão a gente destoa dos fatos, né? Então a gente está vendo aí o Rondon chegando em lugares que poucas pessoas tiveram a oportunidade de pisar até hoje. Olha aí. Poucas pessoas que você vê que foi num lugar desse? Perigoso, um lugar ermo, sem nada para você se comunicar, sem transporte, sem saúde, sem médico. Um lugar muito difícil. E ele levou para essas pessoas. Levou Olha. esperança de uma vida melhor, levou cultura, levou Olha médicos, ele isso. ensinou as pessoas horta, enfim, ele fez uma série de coisas importantes na vida dessas pessoas. Que maravilha. Então, ele mudou a vida de muita gente, hein? Mudou. Deixou um Ele marco na fez um arco. história. Aí algumas fotos dele, ali ele fazendo algumas medidas, ali é o tenente Renato embaixo também, junto com ele, ali levantando postes. Os índios ajudaram ele também. Teve várias Olha, deserções, pessoas não aguentavam, fugiam, teve muito certo. disso. Mas ele conquistou os índios de uma forma que ele era chamado de o grande chefe. O grande Olha, que chefe. maravilha. Mas a gente vai falando mais pra frente. Que maravilha. Aqui, Aí também, olha as habitações, né, dos índios. Ele, além disso, ele filmou tudo isso. Então, é um rico acervo. Que quando olha que o mundo maravilha. viu isso, não acreditava que isso aí era verdadeiro. E Olha ele, aí. ele levou equipes. Não era só ele, tinha pessoas para ver bichos, ver plantas, fazer, ver a questão geográfica, os rios. E ele foi fazendo registro de Ele tudo. registrava tudo, Olha que tudo. maravilha. Ele foi incrível. Ali outra foto também, né? Uma tribo. Aí já é um das estações, né? De telégrafo. Então, quando Certo. você vai ligando os telégrafos, você chegou a um ponto, você esticou o fio até tal lugar, aí você Tá. cria, coloca um telégrafo ali. Então, uma pessoa vai, opa, conseguir ligar o Rio de Janeiro até aqui. Agora Tá. vamos fazer andar mais, vai, 20, 30, 100 quilômetros, 300 quilômetros, colocar uma outra pessoa lá. Um exemplo, falei 300, mas pô, 1.000 quilômetros, sei lá.
coloca certo. outra pessoa lá. Essa outra pessoa vai retransmitir para o outro. Aí essa retransmite para o outro. E assim sucessivamente, para Ah, conseguir mandar. Então, tá, você vê que é bem arcaico a gente olhando com o olhar atual. certo. Mas lá é uma, Totalmente inovador, né? era 2 meses. Ó, para chegar no Amazonas, demorou 1 mês e meio para chegar a informação que nós tivemos a República. 1 mês e meio Um para mês e chegar a meio a informação. informação lá. Gente, realmente não tinha acesso a nada. Foi realmente o telégrafo, né? Sim. Que bacana, que maravilha, gente. Aí, Tá, sim, aí o código Morse, Samuel Morse criou isso. É uma forma de se comunicar, né? Por código. E aí nas guerras as pessoas ainda codificavam o que era código, de uma forma que ficava cada um só sabendo o seu. Então, dos mais famosos, a gente pode falar o SOS. A gente vê que o S, tá vendo? São 3 pontos curtos. O são 3 pontos longos, são traços, né? Que significam como se fossem toques longos. E depois o S não. Então seria SOS, pedido de socorro, pedido de então. socorro. Então, algum lugar alguém vai saber disso. Tá certo que está em Tá. desuso hoje, mas isso aí a pessoa pega, às vezes as pessoas estão debaixo de prédios, Escombro, escombros, certo. batem cano, ficam fazendo isso. A pessoa, quem estudou um pouco de comunicação, viu, pode saber que alguma coisa está ali, é uma mensagem que está chegando, não é batendo à toa. Então Samuel o Morse fez isso, ali é o aparelho telegráfico, né, que fazia mandando essas mensagens, e foi uma revolução, realmente. Que maravilhoso. E responsável, um dos, né? O nosso querido Marechal Rondon. Tinha que esperar mais ou menos até as 4 da manhã. Tem um caso lá que o Rondon queria mandar uma mensagem rápida pro Rio, né? Eu falei, mas eu posso mandar depois das 4 da manhã, que não tem ninguém agora à noite, não tem ninguém para ouvir. Então só às quatro Olha, da manhã. Ele ia reclamar de uma coisa que ele não gostou, de uns postes que ia comprar. Ele falou, não, não compensa comprar esses postes. A gente vai certo. comprar, derruba a árvore aqui e faz os próprios postes. Tá. Entendeu? Então ele estava reclamando. Já naquela época lá, já o pessoal já queria fazer alguma coisa diferente que ele não achava justo. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá? Aí um telegrama dele, alguém escreveu, ele né, ele mandou a comunicação e alguém colocou no papel. Até o ponto você tinha que, às vezes você tinha que escrever ele, para a pessoa entender. Olha. Aqui nós estamos vendo no outro mapa, mais ou menos, olha o tamanho que ficou isso aí, essas linhas, no meio do nada, sem ter, só mata. Então, aquele trecho ali todo é Todo linha de telégrafo. telégrafo. Olha que bacana. Vamos lá. Então, aí eu coloquei o Monte Rushmore, que fica lá nos Estados Unidos, que tem a cabeça de alguns presidentes, se não me engano, é o George Washington, Benjamin Franklin e o Abraham Lincoln. E ali, mais no cantinho, no meio ali, está o Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, hoje, ele é cotado como um dos 5 maiores presidentes que os Estados Unidos já teve. E ele foi responsável pelo Canal do Panamá, todos esses parques maiores que tem nos Estados Unidos, foi ele. Então ele gostava disso aí. Então ele gostava também de caçar. Naquela época ele ia para a África, fazia safari, matava leões, mas naquela época, sem anacronismo, era assim que funcionava a coisa. E ele quis fazer uma expedição. Aí falou, vou para a América do Sul. Aí ele já tinha ouvido falar de Rondon. Hum, Ah, eu vou, mas eu quero me encontrar com o Rondon. E o presidente, na época, já pegou e indicou o Rondon para fazer com ele. Então fizeram a expedição Roosevelt-Rondon. Que era, aí o olha. que eles iam fazer? O que ele se propôs? Ele falou, tinha um rio que chamava Rio, poxa vida, Rio da Verdade, enfim, era o Rio, é o Rio da Dúvida, Rio da Dúvida. Eles não sabiam se o rio era um afluente Tá, do Rio Amazonas, do Rio Madeira, para que certo. lado que ia aquele rio. Então eles precisavam vir e fizeram isso daí 59 dias. Veio a expedição, saíram ali pro lado perto do Mato Grosso e foram embora até chegar lá, 59 dias. Então tinha lugar que tinha corredeira, tinha que tirar o barco, cavar, abrir a clareira, abrir a mata, passar. E esse daí foi um dos lugares piores que o Roosevelt já passou na vida dele, porque ali ele se machucou, ele ficou doente, ele morreu jovem. Acho que ele morreu. Ele foi um dos presidentes que morreu mais jovem e ele fala que muita coisa aconteceu aqui por ele. Ele chegou a ficar tão doente em algum ponto da expedição que ele falou: pode deixar eu aqui, sigam em frente. Olha, Aí o Rondon falou: não, jamais. imagina, O deixa. filho dele, do Roosevelt, também tá aqui, ó, o filho dele. Pode ir para a próxima.
Bem, aí à esquerda nós temos ele no IF, ele é a Inspeção de Fronteiras, né, que ele fez de 27 até 1930, ele fez a Inspeção de Fronteira. E ali é os marcos, né, que foram construídos nas nossas fronteiras, né, para demarcar, aqui é nosso. Tá, Vocês fiquem aí, aqui é Brasil. certo, entendi. E essa inspeção de fronteira foram mais de 15 mil quilômetros que ele fez, percorreu desde do sul até lá a Goiânia, lá em cima, as Goiânias, Goiânia Francesa, né, que é a última. E ele criou essa expressão, Oiapoque Chuí. Ele andou, Gente, foi um dos caras que mais andou no Brasil, a pé. Então ele usou, lógico, para isso ele andou barco, andou de certo. trem algum trecho, teve algum trecho de carro, a maioria a pé, a cavalo, a mula. E os barcos, às vezes, voltando só naquilo que eu estava dizendo quando ele estava com o presidente o Roosevelt, Theodore Roosevelt, teve hora que um barco afundou. Mas não tem outro barco, tem que derrubar a árvore e fazer outro barco. E aí continua. Gente, que E maravilha. eles chegaram até lá, até o Rio Madeira. Vamos ver ó, o próximo? Então, aí chegou a Revolução, eu vou falar ali do 18 do Forte, foi a Revolução de, foi um levante no Forte Copacabana, né? Então, os tenentes ali, inconformados com o que via no país, questão da educação, o voto que não tinha, Certo, os militares estavam chateados porque teve algumas cartas falsas. Hoje a gente fala fake news, mas na época era cartas falsas, certo. falando mal do Hermes da Fonseca, do clube militar, entendeu? Então o Arthur Bernardes quis fechar o clube, então, enfim, algumas sanções ali na época contra os tenentes. Esses tenentes, né, já fala que são os mais jovens oficiais, não tava o Rondon aí, porque o Rondon já era mais velho, mas foi chamado para, sabe, para encabeçar isso. Ele falou: não, eu sou contra qualquer rompimento abrupto da, da República. Não, Certo. não concordo com isso e não foi. Então, mas ali nós temos figuras que estavam notáveis, que o Siqueira Campos, que foi ferido, que teve bastante luta. Então aí muitos desses aí foram para frente das tropas legalistas e morreram ali, acho que uma boa parte. Inclusive esse civil aí morreu sem nem dizer uma palavra. Morreu. E aqui nós tivemos aqui a Revolução de 1924, aqui é São Paulo. São Paulo foi bombardeada como se fosse na Primeira Guerra, e pouco se sabe dessa história. Alguns falam que é a Revolução Esquecida. Tá. Mas nós tivemos ali, ó, bombardeios e guerra e tropa ali no Brás, nós tivemos ali na Moca, ali na Paulista, Mas ali no Campos Elíseos. quem que atacou, Então, então? os militares, os tenentes dali do Rio de Janeiro, isso foi em 5 de Ah, julho de tá. 22, 18 do Forte, né, ali no Certo. Copacabana. Em 5 de julho de 24, um dos inícios foi aqui em Quitaúna. Então, acho que o tenente Custódio, se não me engano, conseguiu sair com a artilharia. A artilharia foi para lá com bastante Hum, gente. A infantaria não foi todo mundo, né? Não aderiu, mas eles tomaram lá onde está o batalhão, o primeiro batalhão, onde está ali, o quarto batalhão, tomou Guarda Civil, tomou todo mundo ali. E tá. um dos caras era o general, que era major na época da Força Pública, que era o Major Isidoro. O Major Isidoro chegou, ele pegou um outro cara muito importante lá, colocou uma arma no peito dele, que era o Tenente Cabanas. Ele falou: Você tá comigo? Aí o tenente falou: Tô. Ah, Então vamos para a Revolução. E aí dominaram todas as ah, tropas. tá. Onde está o CPUR, era o quarto batalhão de caçadores foi tomado também. O exército reagiu rapidamente, né, as forças Lógico. legais, e aí Certo. teve um confronto de vários dias, mas que teve mortes, teve um abandono da cidade muito grande. O governador, que na época era chamado de presidente, teve que sair também da cidade. Se você olhar alguns casarões ali, alguns grades assim, a gente consegue ver furos de bala da época. Olha, de 1924. 24. Então, Tá. nós, naquela época, nós fugiu, acho que, sei lá, 60% da população evadiu. Só que as tropas legalistas foram para cima e não deram mole. E, Tá. e esses revoltosos fugiram. Então, estava Miguel Costa também, estava no comando do negócio também. É, eu falei o Major Isidoro, o General Isidoro e o Major Miguel Costa. O Major Miguel Costa, eles fugiram pro lado do Paraná, para Catanduvas ali. E eles ficaram ali, escondidos, esperando Que uma. tudo É, normalizasse para para. voltar. Só que ali eles uniram com a coluna que vinha do sul, que Ah, era a coluna pronto. do Prestes, Tá. do Carlos Prestes. Se encontraram e aí, dali, começaram a ter um. Vamos fazer nossas andanças, espalhar para o Brasil o que está acontecendo no Brasil. Que nós Tá. não aceitamos isso, que a gente não quer esse presidente, que a gente não quer, enfim.
foi para cima. E quem foi designado para lutar contra essas pessoas, comandar isso, foi o general Rondon, na época general. Então, Rondon, com Tá. todas as tropas, foi. Só que uma coisa com o Rondon, que ele falou assim: eu não queria colocar o exército contra o exército. Isso não vai ser bom, porque ele sabia quem era de cada lado do Tá. exército. Então, ele usou muito a força pública Tá. para lutar. Mas isso não escapou de ter conflitos. Teve combates, morreu Certo. gente de todos os lados. Então, aquela frase lá que ele falava, morrer se preciso, matar nunca, Matar nunca. é, Tá. por ele, isso com os índios. Mas, na verdade, nessa campanha, não teve como. Tanto que ele não morreu por pouco, que o Cabanas foi na barraca dele para tentar matar o general Rondon. Rondon. Não conseguiu. Ai, que difícil. Aí algumas cenas de 24 em São Paulo, Tá. que foi bombardeada, né? Ali um hospital, sei lá o que que é ali, ó, tá vendo? As casas. Gente, parece cena de filme de É, guerra da de guerra. Europa, né? O Liceu Sagrado, o Coração de Jesus, caiu Olha, uma granada de artilharia lá, foi jogada ali da Ponte Pequena, Campo esse de Marte, fato foi para mim tomado. eu não sabia desse fato, de verdade. Os trens virados. Aqui Rondon, que estava no comando com o Estado-Maior dele, Certo. ali por onde caminhou, né? A coluna Miguel Costa, Luiz Carlos Prestes. Que foi esse movimento. É. E aqui Quitaúna. Então, vamos lá Então, agora. só aí voltou um pouquinho para Quitaúna, porque a ligação que tem o Rondon com Osasco. Tá, Aí entra. isso. Agora, gente, atenção. Então, ele era engenheiro de obras, né, do Exército, e o presidente Epitácio Pessoa, e na época o ministro da guerra era o Civil Colágeras, né, o Pandiá Colágeras, via aquela situação do Exército de não ter quartéis adequados, passou essa Certo. missão para o Rondon. Tá. E o Rondon criou, acho que cerca de 76 quartéis. Então, a gente olha aqui, Quitaúna, aqui em 1921, ele veio aqui, colocou a pedra, depois teve a inauguração, foi um quartel, foi feito em 6 meses, Olha um aí. aquartelamento gigante. Então, ele teve aqui na nossa cidade, o trabalho dele foi gigante aqui em Jundiaí, em Pirassununga, em várias outras cidades do Brasil. Você pode ver que tem até um certo padrão, né, os quartéis militares Então, foi obra dele. Se você olha, chega no quartel ali, perto da entrada, já no pavilhão de comando, tem lá a placa com o nome dele lá. Então ele discursou lá. Aqui, então, isso aconteceu alguma coisa agora recente. Uma criança estava lá na praça, no quartel, poucos dias atrás, tirou uma foto, parece que a história foi essa. Tirou uma foto e um capitão lá no sul, se eu não me engano, viu a foto, falou assim, olha, essa construção aqui de concreto parece alguma coisa semelhante que nós temos aqui. Pelo paralelismo, Tá. a gente acha que tem uma cápsula do tempo aí. Porque nós achamos no quartel. Não foi aberta aqui Quitaúna ainda. Aí ele ligou para o comandante e falou: posso ir aí? Certo. Dar uma olhada se é isso? Aí esse oficial veio. E ele fez um furo no lugar, colocou uma câmera, né? Certo. E viu, falou: tem lá. Tá lá o negócio de metal. Nós estamos aguardando ver quando vai abrir isso para que nós vemos os documentos que vão sair de lá. Que foi colocado em 1921, nessa cena dessa foto aí. Que maravilha. Então vai ter um evento, né? Vai Lógico, para ter. poder abrir essa cápsula, ver toda a documentação. Que maravilhoso. Vamos aproveitar e fazer um registro dessas fotos, né? Algumas fotos. Agradecendo o Agope, que o nosso Agope é um cara fenomenal, um cara que Exato. guarda tudo, tem muita foto. Exato. Um abraço. Ele também faz parte da Frente Parlamentar. E está à frente agora de alguns grupos, né? Inclusive esse, vai ter outras comemorações e também muito material está sendo utilizado do site. Então, a gente vai deixar registrado aqui, www.agope.garagem.com. Então, se você quiser conhecer a história dos bairros, história das famílias, né, nós temos colônias de vários países aqui na cidade de Osasco. Os armênios, muito forte aqui em Osasco, italianos que fizeram Osasco. Então, tá tudo registrado nesse site. Então, parabéns, né? Ele até foi homenageado, né, na última reunião, Foi. merecidamente, né? Merecido. É um trabalho lindo que ele realiza e faz ainda, né? Agora ele está digitalizando o arquivo. Então, ele tem o arquivo físico, agora está virando E você sabe que eu vejo um Agope assim, eu sempre que eu converso com ele, ele fala assim, ó, eu peço para ele, Agope, posso usar uma foto sua? Ele falou, nossa, pode usar tudo. E ele entregou agora pro Bognar umas fotos, sei lá, com mais não sei quantas mil fotos. Ele falou assim,
mas eu posso passar para alguém? Ele falou assim, você pode passar, você deve passar, porque essa nossa É, história passa para todo mundo isso tem que mesmo. conhecer a nossa história. Exato. Então é Isso mesmo. fantástico o que ele faz. Maravilhoso. Um abraço e muito obrigado. Ó, estamos usando aqui. Aliás, em vários programas já utilizamos foto dele e a gente precisa dar honra a quem tem honra, né? A gente precisa registrar Sim. o trabalho dessas pessoas, tá? Então vamos lá. Aí as fotos, né, do terreno, bem no começo, né, Quitaúna aqui em Osasco. Aí a gente vê quando foi iniciar, depois aqui já com as construções prontas, né? O rio Tietê passava atrás, né? Onde havia navegação, né? Havia Quem sabe um dia navegação. possamos ver de Ai, é o meu novo, né? sonho, sabia? Eu moro. Minha casa é em frente à margem ali do Rio Tietê, no Piratininga. E eu olho aquilo e falo, eu queria tanto que tivesse aqui um barco para eu poder pegar o barco, chegar lá no, em Osasco, de barco, não precisava mais pegar nenhum outro tipo de transporte. Isso Seria que é muito bom. maravilhoso, gente. Seria Como muito tem lá bom. em Belém. Belém, É, você pega um barco numa cidade e vai parar na outra e tranquilamente. O Rio de Janeiro também tem algum transporte também. Então, gente, fluvial, a gente tem Barra Bonita também, transporte. sim. Puxa vida, Eu acredito que vai acontecer. ai, é o meu sonho. É o meu sonho, de verdade. Eu amo ali estar perto do rio. A gente fica triste ver aquela poluição toda, mas quem ama a natureza não adianta, né? É. Aqui, Olha essa foto. Olha quanto operário trabalhou na obra do quartel. do quartel. Do quartelamento Duque de Caxias, Olha em aí. Quitaúna. Ali os portões, né? Já não tem mais essas luzes lá atrás, onde parava o trem, né? Que a comitiva chegou de trem. Os trilhos do trem foram, como que eu posso dizer assim? Foi a linha principal, né? Linha, que eu posso dizer assim, o ponto principal para o crescimento de Osasco. Inclusive, nós falamos disso aí dos 130 anos de Antônio Agu, que ele foi lá e colocou um tablado lá do lado do trilho, e dali começou a parar os trem, né? E, primeiramente, o Agope também falou por que parava ali, porque morria as pessoas e o último vagão era para os mortos. Então tinha que levar para Consolação. Ah, tá. Entendi. Entendi. Então Olha que era. E interessante. dali foi começando a virar a estação e surgiu a cidade. Tá. Então, logo, logo nós vamos ter um programa especial, 130 anos da fundação da estação Da estação de Osasco, do nascimento do Antônio Agu. também, né? É. Olha aí que bacana. Então, gente, nosso programa vai seguir agora. Então, a gente vai deixar aqui já avisado que o nosso programa vai seguir a agenda da Frente Parlamentar Nossa História. Então, todas as comemorações oficiais da Frente Parlamentar, nós vamos registrar aqui. Isso foi combinado que eu fiz com o Guinar. Vai sempre ter alguém aqui da Frente Parlamentar para poder comentar e abrilhantar aqui o nosso trabalho e ficar um registro para a posteridade, tá bom? Então vamos aqui terminar agora então a nossa história do Rondon querido. Vamos lá? Vamos ver se tem mais alguma aqui. Ali o trem, né? Ali está o presidente, está as pessoas, o Rondon, está o Pandiá Calógeras, está o general Setembrino de Carvalho. Nessa outra foto aqui nós estamos vendo o Rondon já fazendo o discurso. Do lado ali o presidente com a mão no peito. Aí É a a capela, né? capela lá É, do Quarto BMEC, que está até hoje certo. lá, né? Aham. Ali também, uma coisa que ele fez questão de colocar foi a estátua do Raposo Tavares, porque ali era Ah, terra do Raposo Tavares. O Raposo Tavares vivia ali e ele foi o pioneiro nessas picadas aí que tinha direção ao oeste. tá. Então ficou esse registro, tá Sim. ali esse monumento, tá até hoje no Tá quartel lá. ali que tá um. Tá. E teve uma reforma dessa capela. Sim, teve. E nós participamos dessa reinauguração, né, Sim. dessa capela. Um momento também muito marcante. Bem, aí a prisão do Rondon em 1930, no trem ali, ó. Quem ainda que pegou ele, se eu não me engano, foi o próprio Miguel Costa. Prendeu ele porque ele foi contra a Revolução de 30, em que o Ah, Vargas assumiu o poder. E o Vargas, aí hum, voltando nos tenentes lá. Os certo. tenentes Ah, foram primordiais para o acontecimento do Vargas entrar, porque hum, eles não acreditaram no que aconteceu na eleição, né? Que tá, tinha a tinha a questão do café com leite, né? O Washington Luiz pegou e indicou Júlio Prestes, ao certo. invés de indicar o mineiro, indicou um outro paulista. Tá. E aí aproveitando dessa questão aí, que os mineiros ficaram contra, aquela coisa toda. Aí Getúlio Vargas, né?
já um cara muito sábio, começou a se colocar já contra, né? E já começou a fazer os levantes junto. E aproveitando na época lá em Pernambuco, o paraibano estava tomando um café, né? O João Pessoa, que era o vice dele, acabou sendo Hum, baleado lá por questões, morreu com 5 tiros na padaria. Mas a morte dele, João Pessoa, lá eu só voltei porque era o vice dele. Então tá, nós temos lá Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais, né? Que estavam ali nesse momento juntos ali. certo. E o João Dantas matou o presidente. Ele usou isso politicamente. Então o corpo de João Pessoa foi para todo lado, todo mundo carregando o João Pessoa. Tá, Olha, o que que eles fizeram. para fazer a Mas era um crime, comoção. não era um crime disso, era um crime outro. Era um crime passional, alguma coisa assim. Ah, Enfim, tá, daí que aconteceu? Mudou algumas coisas. A capital da Paraíba mudou, que antigamente era Paraíba, Paraíba, virou João Pessoa em homenagem a ele. certo. E a bandeira da Paraíba mudou, né? Colocou o vermelho, acho que do partido, né, deles lá, Tá. o preto a Do cor preta do luto, luto e a tá. palavra nego, apoio a, a esse governo que está aí. Entendi. Olha, que Mas ele bacana. foi preso, mas depois voltou. Ah, tá. Isso que eu Porque queria saber. ele voltou, porque o Getúlio Vargas, ele falou, ele vai ser julgado, o que vai acontecer com ele? Porque ele ficou num hotel, ele não ficou numa prisão, ele ficou até num Ah, hotel. tá. E ele falou assim, o Getúlio Vargas, você já foi julgado pelo seu próprio, você foi julgado pelo seu próprio povo, o seu povo julgou você. Então Olha, você não tem como, porque ele chegou num ponto, o Rondon, que ele era um cara muito conhecido em todo lugar. tá. Não sei se eu coloquei aí, mas ele, em 1994, então, o pessoal estava mexendo nas coisas do Albert Einstein em Jerusalém e achou um documento escrito que o Albert Einstein colocando, porque ele veio para aqui no Brasil, né? E ele indicando o Rondon para o Prêmio Nobel da Paz. Olha, que E depois ele incrível. foi indicado outras vezes também, em 53, 57, pelos feitos dele, que o mundo inteiro viu nele um herói. E nós não conseguimos enxergar isso hoje, mas na época a gente enxergava, o mundo enxergou isso. Certo. Ali nós estamos vendo a causa indígena, né? Que ele realmente ele cuidou dos índios. Principalmente os bororós lá. Ah, teve um caso dos Yambiquaras, quando ele chegou no local, o cara deu 3 flechadas. Não acertou. 2 foram avisos. E uma, segundo falam para ser aviso, uma acertou ele no peito. Só que acertou na bandoleira aqui, que ele usava, né? Do armamento dele. Então não entrou veneno nele. Ah, Então ali os índios fizeram contato com ele foi se aproximando, dava presente, uma machadinha, um facão, uma ferramenta. Ele foi indo e ele não teve problema nenhum. Ele foi se tá. aproximando daqueles índios que eram mais difíceis de ter acesso. E a história é essa daí. Ele foi criando cada vez mais contato. Uma das coisas que ele fez junto com os irmãos Vilas Boas, Ah, maravilhoso, né? Essa nossa, história é os linda. indianistas, o Parque do Xingu, que foi acho que em 61, acho que foi até o Jânio Quadros que assinou isso aí, mas já foi bem antes que já estava esse trabalho todo, né? E aqui nós estamos vendo o Museu do Índio no Rio de Janeiro, que Olha que aí lindo. foi com. Puxa, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Esqueci o nome do. Muito nome para lembrar, né? Ai, ai, professor de Enfim, história tem Darcy muita Ribeiro, coisa. o Darcy Ribeiro. Tá. Então são pessoas que hoje a gente olha, indigenistas importantes, né, da sociedade, que ao lado do Rondon para que as coisas acontecessem, né? E precisa muito ainda. Aí alguma homenagem para ele. Aí essa bandeira de Rondônia, Rondônia, que certo. Rondônia, o que que era Rondônia? Rondônia era o antigo, vamos dizer assim, era o território de Guaporé. Então vamos lá, as terras onde está Rondônia era do Amazonas Tá, e do Mato Grosso, ali naquela região. Aí certo. foi criado o território de Guaporé, acho que em 1942. O Getúlio Vargas, 43. O Getúlio Vargas já tinha feito as pazes já Com com o Rondon, Rondon, estava tudo certo. O Rondon fez um discurso falando dele, porque ele queria o desenvolvimento do Oeste. certo. E ali nós tínhamos naquele tempo da madeira, uma madeireira, daquela linha ferra Mamoré, tinha aquelas coisas acontecendo naquela região. Também teve a questão da borracha. Uma coisa importante nessa época, década de 40, foi a Segunda Guerra. Porque como a Malásia estava dominada pelos japoneses, os americanos precisavam da borracha para
cada tanque vai uns 500 quilos de borracha para um Sherman, por exemplo, rodar. Para um avião daquele voar, um caça, ou precisava de muita borracha. Para os equipamentos, máscara contra gases, pneu dos carros, e da onde que ia tirar? Então nós tivemos uma coisa importante. Nosso esforço de guerra aqui, diferente dos outros esforços de guerra dos Estados Unidos, por exemplo, nós tivemos cerca de 100 mil pessoas dedicadas à extração do látex, Olha, aqui na Amazônia, no Amazonas. E o que aconteceu com essas pessoas? Cerca de 25 mil morreram. Para você ter ideia, nós mandamos 25 mil militares para a para Segunda Guerra. trabalhar. O Olha, Roosevelt, ele queria 100 mil. Nós mandamos 25 mil. É bastante gente. para Para a Segunda Guerra. Segunda Guerra, Nós certo? perdemos 430 e poucos, 460, eu não lembro exatamente o número agora, de militares lá, mortos, né, na Itália. Mas olha o tanto que morreu em solo brasileiro de esforço de guerra. 25 mil. Então, as pessoas eram alistadas para fazer isso aí. Então, pouco se fala sobre isso aí. E aí o que aconteceu? Criou o território de Guaporé. Getúlio Vargas foi lá para ficar um dia, só para inaugurar, acabou ficando 3 dias lá no lugar. E, passado algum tempo depois, isso foi em 1956, se transformou no território de Rondônia, em homenagem ao Rondon. Vivo estava, o cara que foi homenageado em vida. E aí o território em homenagem a ele, porque ele fez muito para aquela região. Olha, E depois também, o que aconteceu? Aí em 1982 virou o estado de Rondônia. É isso aí. certo. Aqui nós podemos ver um documento com a assinatura curiosidade, né, do Rondon. Homenagem para ele ali, ó, tá descendo o caixão dele, né? Do lado ali carregando ali o General Dutra, né? Que depois foi nosso presidente também, o general. E do lado o General Lott, lá atrás também tem o General Denis. E aqui é uma cédula dos anos 90, né? Em homenagem ao Cândido Rondon. Foi um indigenista, né? Atrás na cédula tem índios, aquelas coisas, né? Foi muito homenageado no país. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Bem, ele também é patrono, né? Patrono das comunicações do Exército e nacional. Aqui o país reconhece ele como patrono nacional. Então, aqui onde você vê no Exército, dia 5 de maio é o nascimento de Rondon, 1895. Então, todo 5 de maio tem formatura para relembrar as comunicações, né? As comunicações no Exército é uma arma que a gente chama assim, tem a infantaria, a artilharia, a cavalaria. E as comunicações. Comunicações. E as comunicações é uma arma de comando. Porque sem ela é principal. Você tem que ter. Não adianta você ter só infantaria se você não tem comunicação. Certo. Não adianta só as armas se você não tem essa parte de inteligência por trás. Então é de suma importância. E o que entra na nossa cidade aqui? Nós temos aqui, hoje, na Avenida dos Autonomistas, nós temos a estátua de Rondon, em tamanho dele mesmo. certo. 1,65 m, tem lá de bronze. Está lá. E qual a proposta nossa? Poxa, tira ela dali, que está num prédio que praticamente abandonado, antigo prédio da Telesp, que praticamente sem uso, num lugar que ninguém tem acesso, ninguém consegue enxergar o Rondon ali. Antes que aquilo lá seja levado por alguém e venda por aí. E levar para a Avenida Marechal Rondon e coloque em algum lugar lá. E assim nós podemos retribuir um pouquinho do que essa pessoa, né, fez para todo o nosso país. Que maravilhoso. Então, essa é uma proposta da Frente Parlamentar Isso. Nossa História. E aqui acho que é a última foto. O Projeto Rondon. Em 1967, 68, na época então do governo Arthur da Costa Silva, foi criado o Projeto Rondon. O Projeto Rondon falava o seguinte, integrar para não entregar. Então, se aquilo que não tem uso, você não usa, alguém vai tomar, né? Igual o terreno que você tem por aí e o pessoal vai usar o capião. Então, a grosso modo, o país, você tinha que pôr o estudante para ele ir lá, ele fazer parte, ele compreender nossas riquezas, ele poder trazer informações, ele saber do que está falando, do que é o nosso país, desses grandes rincões por aí, do nosso torrão sagrado, né? Que é o nosso solo. E aqui é uma foto antiga do Ito. O Ito mandou nossos estudantes aqui de Osasco para lá, para o Projeto Rondon. E hoje bacana. eu vejo a Unital, né, que eu vi que mandou, tem algumas universidades federais que mandaram, tem outras que mandam também, mas eu não sei se Osasco atualmente está mandando o pessoal para o Projeto Rondon, porque o Projeto Rondon ficou até 1989, ele foi cancelado por medida provisória,
Isso. Depois, em 1990, alguns professores tentaram trazer de volta, fizeram uma associação, aquela coisa toda, mas só agora, no 2005, no governo do presidente Lula, foi Reativar. reativado. Então, ele Certo. continua fazendo questão. Então, a Ah, que pessoa vai lá, bacana. ele vai ajudar os índios com a horta, levar a Olha, informação. Então, é uma troca de informações importantes, certo. entendeu? Que eles são o Maravilha. dono da terra aí, né? Todo esse tempo, e nós Exatamente. temos que, junto com eles, né, manter as tradições deles, mas eles também querem saber um pouco da nossa tecnologia e crescer junto também. E aproveitando um estudante, eu conheci um estudante daqui que foi nesse projeto. Ele foi para o Piauí, porque o Piauí também tá junto ali dentro do projeto, ele fazia parte, né? Lá na parte que fica na fronteira com a Amazônia ali. Era o William Rafael. Olha que Queria até mandar um bacana. abraço para ele também, Olha aí, que bacana. Um abraço para que foi estudante em você. 1978. Ele foi. Olha, muito importante que hoje está situada agora com a prefeitura atual, né? Sim, Prefeitura nesse espaço, mas um local assim muito importante para a educação de Osasco. sim. Muita gente se formou ali e é um lugar muito especial. Então, um abraço para todo mundo aí da FITA. Hoje a gente tem um Sim, prédio a ali na fita, Cidade é. das Flores, Cidade das Flores, não é Cidade das isso? Flores. Isso. Tá? Então, um abraço para todo mundo da FITA. E maravilhoso, eu acho que agora terminou, né? Nossa, eu tô. Gente, que aula, né? Ismael deve estar aqui também prestando atenção, gente. Eu gosto de história. Gente, maravilhoso. Eu quero, de fato, parabenizar você por esse Eu trabalho. queria aproveitar e te entregar um livro. Esse aqui é da autoria do Ah, professor Maurício Melo Menezes, né? Ele é. fez o Marechal da Paz, a vida de um herói nacional contada por meio da filatélia, né? Os selos que saíram, mas tá a vida toda dele. Aqui não tá de uma Crono- forma, tá uma forma Ordem bem, cronológica. mas tá na ordem cronológica, mas de uma forma bem didática, bem gostosa Olha. de se entender ela, entendeu? Ai, que Então vou mostrar maravilha. pro pessoal do professor do Mackenzie lá, o Maurício Melo Menezes, que, se Deus quiser também, vamos chamar ele aí para ele vir nos prestigiar aí com a sua sabedoria e sua cultura. Ai, que lindo. Olha, muito obrigada. Estou muito feliz. Então, vou passar também as suas mãos, né? O nosso mimo aqui, o nosso símbolo, né, do nosso programa. É uma singela homenagem. E você faz Osasco Bilhar. Então, toda vez que você for usar esse bloquinho, você vai Ah, lembrar muito que você obrigado. participou aqui, porque você também faz Osasco brilhar, tá? E eu quero também passar aqui as suas mãos. A gente tem aqui um mimo. Nós temos agora, a gente, né, a gente teve aqui a visita da Márcia Ferreira, que é a CEO aqui do Educa Osasco. E ela entrou em concordância comigo, ela falou, Simone, eu quero ser patrocinadora do teu programa. Poxa, que Olha que bacana. bênção. Eu tenho colaboradores, então agora eu tenho os colaboradores e primeira patrocinadora. Então, vou passar as tuas mãos aqui, um símbolo da Educa Osasco, né, da nossa querida. E aqui tem uma frase, ó. O que você faz O que você faz hoje pode melhorar todos os amanhã. todos os amanhãs, tá bom? Então, esse é o nosso símbolo da nossa patrocinadora. Eu quero agradecer, então, o Educa Osasco, que está nos ajudando agora, né, com a parte de know-how financeira, né? Então, se você também quiser ser patrocinador do nosso programa, pode nos procurar. E quero agradecer também os colaboradores que doam graciosamente esses itens para vocês, tá? Quero agradecer a Rose, da Doce Alegria Presentes, o cabelo, né, que tem também um parceiro, que é o Fábio, que ele faz o cabelo graciosamente para poder gravar o programa, tá? E tem também aqui o mimo para esposa e família, Oh, tá bom? Aqui para vocês, tá bom, queridos? Aqui, vou passar aqui a mão dele e depois entrega para você, tá bom? Então, esse é um carinho para vocês e eu quero, de fato, agradecer. Eu quero que se deixe as suas considerações finais. Muito obrigada pela presença, tá? E deixa assim uma saudação para quem, né, que ficou curioso, quiser aprender mais, tá? bem, é sempre bom conhecer a nossa história. Olha, eu falei do Alexandre Gusmão, tem aí a Fundação Alexandre Gusmão, entra no site, pega informações, compreenda um pouco o que foi esse brilhante brasileiro. E o Rondon, idem. Tem muita coisa sobre o Rondon, tem a internet, tem livros, tudo o que quiser saber dele tem. Inclusive, se você entrar, por exemplo, no site da Bibliex, tem gratuito para você baixar o livro dele completo e sem custo nenhum, na Biblioteca do Exército. Ah,
que E interessante. nós temos que manter isso aí, levando para a próxima geração, deixando marcado os feitos dos nossos heróis. Inclusive o Rondon, eu não falei, mas ele está no Panteão desde 2015, está lá em Brasília, né, no livro, como um dos heróis nacionais. Ai, que maravilha. Então, olha, Vitorino, muito obrigada. Eu quero agradecer de coração. Eu estou muito honrada aqui com a tua presença. Eu não imaginava que você tivesse tanto, tanto conhecimento. Eu vejo vocês falando lá na reunião, mas eu falei, não, gente, a gente precisa fazer o que o programa acompanhe todo esse trabalho. Então, quando você falou que queria falar do Rondon, eu falei, gente, é o momento, é agora. A gente já está, né, querendo marcar há muito tempo, e agora deu certo. Então, eu quero agradecer a tua presença. Muito obrigado e Eu parabéns agradeço pelo também trabalho. o convite, a todos aí que estão nos assistindo e vamos prestigiar sempre o seu programa aí. Ah, A gente vai passando o link para todo mundo conhecer esse fantástico trabalho que você faz. ai, muito obrigada, tá? Obrigada de coração. Querida, muito obrigada também pela tua presença. Que Deus abençoe sua família linda, tá? E eu quero, então, agradecer também, né, novamente, à Frente Parlamentar Nossa História, que tem um trabalho seríssimo com relação à história e à cultura. E você acha, se você tiver alguma sugestão de pauta, pode colocar, faça lá um comentário abaixo do vídeo. Olha, poderia chamar alguém, eu conheço a história de tal pessoa que tem a ver, que contribui com a cidade de Osasco. Pode mandar que a gente chama e você vem contar a sua história também. Tá bom, queridos? Então, estamos encerrando. Passamos ali quase, acho que está quase dando uma hora, né? Já deu quase, acho que 1h30 mesmo que ficou. Tá bom, queridos? Então, uma aula, hoje a gente teve aqui uma aula, tá? Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Eu que Estou agradeço. orgulhosa da tua presença aqui. Tá bom, queridos? Deus abençoe, um beijo no coração e até o próximo Você Faz Osasco Brilhar. Lembrando que a gente encerra com o lindo hino da cidade de Osasco. Um abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau. De mãos dadas, unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Como ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. Osasco, Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco, Osasco trilha os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, de mãos dadas, cultura e raças se embalaram no mesmo querer. E do sonho se fez a cidade.